Olá, vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o Doutor Sérgio Abranches, autor do livro O Intérprete de Borboletas, o livro mais conhecido e ainda não publicado da face da Terra, a ser editado pela Record. Como todos podem ver, hoje eu estou bom. Boa tarde, Tamara. Já mandou, então? Nossa, você tá ligado, hein? Hoje entrei na hora. É. Resolvi te censurar um pouco. Porra, mas eu tava começando a falar do livro mais publicado, quer dizer, mais conhecido e menos publicado na face da Terra. Aí você entrou. Então, por isso é que eu Não resolvi deixa eu te. fazer palhaçada mais, que Cara, coisa mais exatamente. desgraça. Resolvi te Um dia eu vou censurar. entrar mudo. Você vai ver eu vou ficar mudo, cara. O que houve? É, Nada. O que acho aconteceu? bom. Também nada. Acho bom, acho bom, acho bom. Sérgio, ontem, 19 horas, sumiu todos os efeitos. Fiquei bom que nem coco. Acabou os efeitos. Eles estão Durou 36 horas, 24 horas para 36 horas. Acabou. é isso, eles estão temporários. Aí Puxa, já ótimo. resolve. Aí veio um desgraçado que eu fiz um comentário desse com um amigo meu na internet. Ah, meu filho, tu não sabe a força da segunda dose. Eu falei, só pra sacanear. Quem Ah, sofreu só um dia com a primeira, com a segunda sofre 3 dias. é engraçado, tem gente que não tem a reação da segunda dose, tem gente que tem. E mesmo na Coronavac, o meu otorrino, ele disse que passou muito mal, tanto na primeira quanto na segunda. Eu não tive nada, né? Mas nada, assim, zero. Nem dor no braço, nem calombinho. Eu Agora, no braço também não tive nada, não. ele disse que sofreu para burro. Tem gente que fica com calombão no braço. Cada pessoa reage de um jeito diferente, né? Tem um pessoal que faz vídeo pra mim, o Felipe aqui, ele chegou, o cara tem só 2 metros de altura, desse tamanho o armário. Ele falou assim, não consegui mexer com o meu braço 2 dias, meu braço ficou todo parado. Falei, Pois puxa é. vida. Eu tenho um Coisa. amigo que é teimoso, ele toma vacina da gripe todo ano. E todo ano ele fica gripado. Logo depois que ele toma a vacina, entendeu? Olha, vai ver que é pra isso, né? Olha lá, a Adriana chegou, minha irmã, disse que mamãe, 89 anos, não teve nada, graças Pois é, a sua mãe Deus, que é forte. maravilhosa, O filho dela é que é maravilhosa. fraco. A Cuca entrou agora, já fiquei bem, Cuca. É. Mas tudo O, o, ótimo, o, bom que nem filho, coco. o filho da sua mãe é que é fraquinho. Isso mesmo. Falou. Ela é forte, ela é Então, forte. já tem uma dezena de pessoas aí, gente, muito boa tarde. Eu sou muito mal educado, mas desde já fica todo mundo aí cumprimentado. Joel, Boa tarde. Simone. Ô, Grace! Ô, Grace, conta como é que tá aí. Grace tá em Lisboa. Vai ficar lá 2 meses, desgramado. Mandou a foto da casa que ele tá lá hoje, lá no Chiado. Ô, vontade desgramada. Nem fala. Sérgio, então Oi. hoje o negócio é a gente descobrir quem é o tal de Pedro Castillo. Castillo que fala? Castillo. 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 Se bem, depende se é espanhol ou se for castelhano, né? Ele é peruano, né, Obrigado. meu caro? O que você acha que é? Eu sei, mas se for em espanhol, em castelhano, Castillo. Castillo. Castillo, não é de Castillo. Aqui. Olha lá, boa tarde de O, Portugal. Grace, depois aqui no WhatsApp eu respondo. Agora não. Não sabe por que eu resolvi conversar um pouco sobre o Pedro Castilho? Porque vai dar muita confusão. Ele vai ser vão falar muita bobagem a respeito dele, porque é muito provavelmente o próximo presidente do Peru. O Peru é um país que tem vivido uma situação assim esdrúxula, né? Teve uma lava-jato lá peruano também, e lá a lava-jato derrubou 6 presidentes. E, e, e produziu assim obviamente também uma reação muito forte contra a corrupção, que é uma coisa comum no sistema político peruano. E aí o Castillo, que falou sobre corrupção, etc., na campanha dele, ele era muito focado na questão da educação e saúde,
terminar com a pobreza. O lema de campanha dele era não mais um pobre num país rico, e ele e contra a corrupção, né? Contra a impunidade e a imunidade. Estava isso tudo lá no programa dele de campanha e de governo. E ele não aparecia nas pesquisas como favorito, e depois estava claro por quê, né? Porque, na verdade, a maior parte do eleitorado dele é rural, é da região fora de Lima, e serra e selva, na verdade. Quer dizer, o Peru é um país muito claramente dividido, né? Ele tem o litoral, a serra e a selva. A selva é a região amazônica do Peru, né? E a serra é a região andina, do altiplano peruano ali. O Castillo, ele é do altiplano peruano, ele é de uma região que é a quarta mais populosa do país, mas que concentra 16 das 20 províncias mais pobres do país também. E, e aí ele veio assim como um raio, passou na frente de todo mundo e virou e ganhou o primeiro turno contra a Keiko Fujimori. E agora, com 90. Deixa eu ver aqui que eu estou com a apuração online aqui, em tempo real. Com 99,79% dos votos apurados, ele tem 50,2% contra 49,8% da Keiko Fujimori. É uma vantagem de mais ou menos 100 mil votos. A Keiko Fujimori tinha dito que não ia, que tinha fraude, que não ia aceitar o resultado, etc. Mas depois ela agora tem dado declarações de que vai aceitar a vontade popular. O problema todo é o seguinte: o Pedro Castillo ele é um personagem singular da política latino-americana, da política sul-americana. Ele tem algumas coisas que parecem com o Lula, tem algumas coisas que parecem com o Evo Morales e o Chávez, mas é diferente de todos os três também, né? E por quê? Primeiro, o que ele tem parecido com o Evo Morales? Ele vem da região rural, é um líder sindical da região rural, e que, evidentemente, ao dar voz aos excluídos, que são a maioria no Peru, ele ganha as eleições. Ele tem parecido com o Lula, que ele ficou conhecido nacionalmente. O Pedro Castillo nunca saiu da região rural. Ele nasceu no campo, viveu no campo, estudou perto do campo, numa universidade relativamente nova, que foi criada em 91, se não me engano, que chama César Vallejo. E essa universidade é uma universidade relativamente de boa reputação. Ela é considerada inovadora, pluralista, moderna e que tem de boa qualidade. Ele trabalhou o tempo todo no campo para pagar os estudos dele. É de uma família modestíssima. Pra você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, os pais dele trabalhavam no campo, claro, né? Em situação análoga à escravidão, até a reforma agrária do Velasco Alvarado, que foi aquele general ditador de esquerda que o Peru teve nos anos 60, 70. E ele fez uma reforma agrária em 1969, e aí deu um pedaço da terra que eles eram meeiros, né? No sistema brasileiro, eles seriam considerados meeiros, mas meeiros daquele tipo, né? Que nunca conseguiam pagar o aluguel da terra e viviam escravizados mesmo. E analfabetos, continuam analfabetos, e ele tem 9 irmãos. Quer dizer, uma família modestíssima, muito pobre do campo peruano. E ele, inclusive, tem uma coisa curiosa, porque ele ia para a escola a pé, escola rural, ao lado, perto da casa dele, ia a pé. E o pessoal, os vizinhos, iam contar para a mãe dele que ele era meio transtornado. Por quê? Porque ele andava fazendo assim, sabe, mexendo Falando com as sozinho. costas e tal, e falando sozinho.
Até que um dia, e a mãe dele rezava para Deus para curar o menino do transtorno. Até que um dia ela perguntou para ele por que ele fazia aquilo, e ele disse assim: eu escrevo, eu refaço o dever de casa no ar, porque aí eu chego na escola, sei tudo e passo nas provas, porque eu quero fazer universidade. Vou pedir para a Manuela fazer isso, gostei dessa história. Aí descobre que o menino, que ela fica sabendo que o menino é diferenciado, que ele é muito inteligente e tal. Ele faz, então, a faculdade, ele faz magistério na faculdade, faz educação, depois faz um mestrado e dá aula numa modesta escola rural com teto de zinco na área rural lá perto da casa dele. Então, ele tem uma casa modestíssima. Eu vi foto da casa dele, uma casa simplérrima, assim, casa de colono mesmo. Como é que ele foi para a política? Casa de peão. Ele não foi para a política. Ele ficou conhecido porque ele liderou uma greve de professores que durou mais de 70 dias, 75 dias. E aí ele se projetou nacionalmente. Uma greve normal, por melhores salários, etc. E contra a política, né, de restrição de recursos para a educação que tinha no governo. E aí ele ficou nacionalmente conhecido, e aí ele virou e falou lá para os companheiros dele que ele queria ele ia disputar a presidência da República. Mas o pessoal topou, entendeu? Aí ele ia ser um candidato independente, sem partido e tal, até que finalmente ele aceitou fazer parte de um partido lá, cujo presidente tinha sido, o candidato tinha sido defenestrado por irregularidade, era um partido de esquerda. Então ele pegou e entrou no partido. Não que ele seja do partido de esquerda por acaso, ele tem uma visão do mundo de esquerda. Aliás, eu acho que é difícil você não ter uma visão de esquerda do mundo se você vem de uma região tão pobre quanto a dele, né, e com tanta exclusão, e ao mesmo tempo você tem noção disso tudo, porque você é muito bem educado. Ele foi bom aluno, é um cara brilhante, e o eleitorado dele chama ele de professor assim com o maior orgulho, exatamente porque ele traz esse estigma do professor bom, né? Esse estigma bom, né? Quer dizer, ele é o símbolo, né, de um desejo forte da população, que é ter educação. Ele tem uma pauta também, assim, então ele parece com o Lula, porque ele se torna conhecido popular como líder sindical, mas a diferença é que ao invés de ser urbano, ele é rural, e ao invés de ser de trabalhadores, ele é de trabalhadores, mas de professores de ensino. Eu não gosto de chamar os professores de trabalhadores do ensino, não, porque eu acho que a profissão de professor é uma profissão diferenciada pela sua missão, pela importância que ela tem. Então, por outro lado, ele parece com o Evo Morales e com o Chávez, no sentido de que ele vem de rompante nas eleições, dando voz aos excluídos, e os excluídos, pela primeira vez, encontram uma pessoa com as quais eles se identificam, né? Então, bom, o programa econômico dele é um programa econômico tradicional de esquerda, estatista, né, contra os monopólios, tal. Centro da política é acabar com a pobreza e botar no centro da atividade estatal educação e saúde. E por outro lado, ele tem uma proposta de aí voltar para o mercado interno, essas coisas na Ásia, dentro da esquerda tradicional latino-americana. Mas ele tem uma pauta de costumes, de comportamento, que é bolsonarista, né? Ele é contra o aborto, ele é contra a igualdade de gênero, é contra o divórcio, ele é contra o casamento LGBT e defende uma lei para disciplinar a mídia, para que ela se atenha aos valores tradicionais morais da sociedade peruana, entendeu? Quer dizer, por quê? Porque é uma fusão do catolicismo ultraconservador da família dele, ultramoralista. O Vargas Llosa ligou para ele? Com o evangelismo, a mulher é uma evangélica neopentecostal dogmática, daquelas radicais. Aí, cara, juntou as duas coisas e tem esse lado, né? Ou seja, ele pode ser considerado um governante incidental? Ele provavelmente será. Ele provavelmente né? será porque... por quê? Primeiro, ele não tem experiência
administrativa nenhuma. Ele nunca foi político, né? E ele tem lá, obviamente, hoje, agora, umas assessorias que o programa dele não tem nada de errado. Ele é muito bem formado, né? Quer dizer, intelectualmente. Ele é muito bem informado, ele estudou muito. Então, não é também um cara que incapaz de perceber as coisas. Eu acho que o maior problema dele é que o partido dele fez a primeira minoria e o partido da Keiko fez a segunda minoria. Mas a primeira minoria significa que ele tem 24% dos votos do Congresso. O outro partido de esquerda, que é um naniquinho, tem mais 3% dos votos, então ele vai ter 27%, 73% do Congresso peruano é de direita. Entendeu? Quer dizer, e ele propõe mudar a Constituição para tirar a parte neoliberal, porque é uma Constituição que vem lá ainda da época do Fujimori. Ele quer fazer mudanças sociais importantes, né? E não tem voto no parlamento para fazer isso. Então, qual é o medo do pessoal, dos analistas lá, menos conservadores, né? O problema, o temor deles é que ele tente fazer um governo plebiscitário e que isso desestabilize o Peru de vez, porque, na verdade, quer dizer, ele não tem uma maioria muito clara na sociedade peruana. A sociedade está muito polarizada, 50,2% contra 49, contra 47,8%, sabe? Empate, vamos fazer de novo. Sabe, No jogo de buraco dava empate. Uma diferença de 70, 71 mil votos, cara, não, entendeu? Quer dizer, não dá uma maioria clara, né? E a pergunta do Graça aí, que você está vendo? Chegada da filha do Fujimori não surpreendeu? Não, porque ela é conhecida, ela vem tentando, e é o seguinte, não sobrou mais ninguém. Né? Tinha uma candidata da esquerda, que era uma psicóloga e antropóloga, feminista, boa candidata, ela aparecia como a principal rival da Keiko Fujimori, né? E simplesmente não conseguiu chegar lá. E aí ela disse uma coisa interessante, quando ela ficou sabendo do resultado do primeiro turno, e que ela estava fora, né? Ela diz assim, olha, com relação ao Pedro Castillo, que é de esquerda como ela, eu tenho todas as dúvidas. E com relação a Keiko Fujimori, eu tenho uma certeza absoluta, eu não vou com ela nem até a esquina. Quer dizer, então ele vai ter apoio da esquerda, mas a esquerda está sem representação no Congresso. O Congresso é fragmentado, mas é todo de centro-direita para direita. Tem, inclusive, partidos de extrema-direita. Uai, então você está dizendo que o cara não vai governar? Eu estou achando que vai ter graves problemas de governança, como, aliás, o Peru já vem tendo há muito tempo, tá certo? Quer dizer, o Peru tá mal. Aliás, a América do Sul aqui, os nossos vizinhos, tem vários que estão muito mal nesse aspecto, né? Tem uma crise sucessiva de governança e de governabilidade. Eu acho que o Peru, nesse momento, atingiu uma situação de ingovernabilidade, que é ruim, porque, na verdade, se tivesse espaço, não tem. Eu estive analisando a composição do Congresso peruano, que é unicameral, são 131 parlamentares. Lá é unicameral, não sabia. Não tem espaço para uma coalizão, entendeu? Entendi. Que desse a ele a possibilidade, por exemplo, de fazer uma reforma educacional, né, estender a educação a todo o povo, fazer um programa de combate à miséria. O combate à pobreza dele, que ele quer, na verdade, é atuar na área de alimentação. Quer dizer, fazer com que a produção rural não vá do campo para o exterior e para a cidade, né, e deixando o campo pobre e com fome, com pouca. Ele está fazendo uma distribuição ali e ele, quer dizer, ele nasce disso, né? Quer dizer, ele tem pais escravizados que são liberados por uma reforma agrária, que dá a eles um pedacinho de terra. Né? Eu li uma matéria, um perfil dele, de uma repórter da Reuters, um repórter da Reuters que foi lá ver ele e tal, né? E que disse que na hora que chegou lá na casa dele para entrevistá-lo, ele estava atravessando do curral para casa
com um balde de leite. Ele tinha acabado de ordenhar a vaca para pegar leite para as crianças. Ele tem 3 filhos, 51 anos. Quer dizer, ele é, de qualquer forma, uma figura assim, muito interessante, né? Quer dizer, fruto dessa loucura sul-americana, né? Em que um país como o Peru, para o qual metade dele, a contemporaneidade não chegou. Né? Então, chama-se Verônica Mendonça, a moça que perdeu para ele, da esquerda, perdeu o primeiro turno. E, por outro lado, quer dizer, é auspicioso que vença a Keiko Fujimori, que representa a linhagem tóxica do Fujimori, né? E já foi processada por lavagem de dinheiro, corrupção, quer dizer, ela é o velho Peru. Ele é o Peru autêntico, ele é o Peru verdadeiro, é o Peru que a gente não vê. Né? Quer dizer, é aquele Peru que, quando você vai a Lima, você não sabe que ele existe. Aí você vai no melhor restaurante, um dos 4 melhores restaurantes do mundo está em Lima. Você precisa de 6 meses eu já tentei ir. Reserva. 6 meses de reserva para conseguir ir no restaurante. Né? E, ao mesmo tempo, você tem uma população miserável no altiplano, lá em cima, né? E na selva. Quer dizer, é uma contradição. Um país com um grau de contradição como esse, no século XXI, não tem muita chance de governabilidade, não. Quer dizer, ou você faz uma revolução social, de fato, e tenta criar as bases de uma democracia mais igualitária, ou então, sabe, você vai ficar de um cara da esquerda para um cara da direita, golpe atrás de golpe. De qualquer forma, colocando a hipótese da Keiko ter ganho e isso ficar tudo mais do mesmo, de qualquer forma vai ser uma experiência interessante, né? Quem sabe ele consegue articular alguma coisa com o Congresso. De qualquer forma, dizem que ele não tem a mesma cancha negociadora, né? Sindicalista do Lula. Mas eu não sei não, cara. Eu acho que ele é jeitoso. Pelo que eu vi da campanha dele, o que ele fez e tal. E ele só foi para Lima no finalzinho da contagem do primeiro turno. Ficou lá. O fato é que ele vai ter que morar em Lima, né? Começa aí, né? Ficou lá em casa. E ele tem uma outra, cara, vou terminar só com essa outra história curiosa dele, que é o seguinte. Ele, antes de ser professor, ele era rondeiro. Sabe o que é rondeiro? O que é rondeiro? Pois é. Rondeiro é o seguinte, há uns 40 anos atrás, eles criaram no campo peruano, lá no altiplano, rondas camponesas, que são patrulhas comunitárias que impediam o roubo de gado, sabe, protegiam as propriedades e tal, porque não tinha polícia. E a polícia, obviamente, não era... E eles existem até hoje. Aí um cara da AFP fez uma matéria, ou da BBC, eu nem me lembro, fez uma matéria fazendo uma ronda com eles. E disse que é interessantíssimo, porque eles pegaram um cara lá, um camponês, que tinha 2 cavalos. Aí perguntaram, vem cá, de onde vêm os cavalos? Ah, não sei. Não conseguiu dar uma explicação direito se os cavalos eram dele, não eram e tal. Aí eles pegaram e mantiveram o cara com ele no acampamento, para de manhã poder investigar a história do cara, liberar ou então entregar para a polícia. Entendeu? Então, são os caras muito... E a segurança do Castilho é feita por 15 rondeiros, jovens rondeiros, entendeu? De poncho, e tem a característica dele, que todos agora estão copiando no Peru, no campo peruano, né? Que é o sombreiro de palha com aquela aba maior assim e tal. Né? Não é o sombreiro mexicano, não, é o sombreiro peruano. Parece um chapéu de cowboy. E ele é considerado, ele é chamado por uma boa parte lá dos admiradores dele como o candidato descalço. Né? O candidato descalço que vai chegar na presidência do Peru, surpresa. E eu espero que ele faça alguma coisa boa, que ele saiba negociar ali com a centro-direita um mínimo de tranquilidade para fazer algumas mudanças. Mostrar que ele vai conseguir fazer todo. Chapéu é meio de cowboy, não? Pois é, mas chama-se sombreiro, é o sombreiro peruano. Virou o símbolo dele lá, balançando o chapéu. Não, o é esse poncho dele, que você falou aqui? Exatamente. O símbolo dele, sabe qual é, Afonso? O símbolo de campanha dele? Um lápis. Bom.
Bom, Exatamente, um lápis. bom, o meu também. Só escrevo a lápis, ultimamente. Aí fala Estou assim, gostando. vou armado com a fé e o lápis. Muito bom. Chegou aí. Então, É Sérgio, isso. tem livro hoje? Não, recomendo a Isso. história do Pedro Castilho, que é muito Pô, interessante. bom É um demais a personagem, nossa conversa hoje. é uma Bom personagem demais. da América do Sul que está Será que ele vai no levar os banco, rondeiros para Lima para tomar conta dele? sei lá. Mas é um personagem da política Rapaz, sul-americana que dava um livro de ficção do realismo fantástico, né? E o Mário Vargas fácil. Llosa, ao invés de tentar escrever a história dele, ele está fazendo oposição a favor da Keiko Fujimori. Realmente é demais, né? Eu vou deixar Ó, de ler o Mário Vargas Llosa por uns meses, né? porque ele é um grande escritor, mas eu estou meio, Eu, tô meio eu gostei empolgado com foi ele. do tweet do Sérgio Augusto. Sim, Mário Vargas Llosa perdeu de novo. Ele está mal, ele Muito está bom. mal. Síntese, né? É, Síntese, perdeu. Já perde para o pai da moça. Depois a moça, a exatamente. candidata, ele apoia a candidata e perde de novo. Perde. Pô. Te contar uma coisa. Tchau, gente. Tchau, meu Obrigado. querido. Até mais. Obrigado. Um beijo.